Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 11. Inicialmente, quero lembrar com os irmãos uma história bem conhecida de um alpinista que, quando ele foi certa vez escalar sozinho e onde já estava ficando escuro, já estava anoitecendo, durante a escalada ele teve um pequeno acidente e fez com que ele caísse, mas a corda ainda estava presa. Então ele pediu socorro ao Senhor e ele não confiou em Deus quando Deus disse para ele que ele deveria cortar a corda. E ele preferiu não fazer isso, preferiu tomar as suas próprias decisões ao invés de ouvir a voz de Deus. E então ele morreu ali pendurado na corda. No dia seguinte, as equipes de resgate estavam procurando e encontraram nessa montanha preso a apenas 1,5 metros do solo. Se ele tivesse cortado a corda, ele não teria se machucado, porque era uma altura bem baixa. Então ele morreu por uma escolha de não confiar em Deus. Nós devemos demonstrar que temos fé em Deus em qualquer situação. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. E a primeira ação é correr para Deus. Olhe no verso 1 e 2 do Salmo 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Aqui nesses versículos 1 e 2, os amigos de Davi estão aconselhando para que ele corra para os montes, que ele se esconda lá. Porque Davi estava fugindo de seus inimigos. Mas o que Davi sabia era que não adiantava correr para nenhum lugar que não fosse o Senhor. Eu não sei como você tem vivido nessa quarentena, o que você tem buscado, se você tem se sentido desanimado, com vontade de fugir. Fuja para Deus, Ele é o refúgio seguro. Não busque em outras coisas, outras pessoas, aquilo que somente Deus pode te suprir. Aqui nesses 2 versículos nós vemos também que Davi recebeu conselhos de seus amigos e não eram conselhos bons, ele estava sendo aconselhado a ir para um outro caminho. Então observe bem, faça um filtro daquilo que as pessoas têm falado para você. Eu não sei o que as pessoas têm te orientado a fazer, a buscar, mas se for conselhos que não venha de Deus, que não seja do Senhor, que não seja de acordo com a palavra dele, não siga esses conselhos. Corra para o Senhor. Essa é uma ação que demonstra fé. Observe agora o versículo de número 3. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Essa é uma pergunta que também nós estamos fazendo agora, nesse período do coronavírus. E Spurgeon, um grande pregador, ele disse: mesmo que o Estado se desfaz, nós podemos sofrer com alegria, ter bom ânimo, esperar pacientemente, orar fervorosamente, crer de maneira confiante e finalmente triunfar. Nesse período do coronavírus, muitas pessoas tiveram as suas finanças afetadas. Muitos correm o risco de perder os seus empregos. Até mesmo funcionários públicos estão com risco de terem os seus salários reduzidos. Jesus declara em Mateus 6,33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que são todas estas coisas? Refere-se ao que está escrito nos versos de 26 a 30. Jesus diz que as aves, elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em reservatório, mas Deus as sustenta, Deus dá alimento para cada ave todos os dias. E da mesma maneira, as flores, os lírios, eles não sabem costurar
E ainda assim eles têm as vestes mais lindas. Nem Salomão, ele teve vestes tão lindas como as dos lírios. E se Deus dá todos esses mantimentos, o alimento, o vestuário para animais e plantas, que dirá para nós? Jesus disse: não tem vocês mais valor do que as aves e os lírios? Olha essa segurança que nós temos. Então, confie em Deus, não confie em empresas, não confie em empregadores, não confie no governo, confie em Deus. Essa é a segunda ação que demonstra que nós temos fé em Deus em qualquer situação. E amar a Deus é a terceira ação que demonstra que temos fé no Senhor em qualquer situação. Veja agora o versículo de número 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Não há nenhum lugar que Deus não consiga ver o que fazemos. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, se demonstramos que amamos ou não ao Senhor, Ele sabe. Ele conhece tudo, Ele vê tudo. No verso 5, diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus permite que os crentes também passem por dificuldades. Observe mais lá à frente, em Tiago, primeiro capítulo, os versículos de número 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Deus permite que a gente seja provado para que a gente demonstre que temos amor por Ele, não só nos tempos de facilidade, nos tempos de alegria, nos tempos em que não há coronavírus. No tempo de coronavírus, a gente também é provado, a nossa fé é aprovada e nós devemos demonstrar se amamos ao Senhor. Ainda neste versículo, nós podemos observar que Deus também prova os ímpios. Ele põe à prova os ímpios. Os ímpios são aqueles que amam a violência, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não buscam ao Senhor, que não guardam a tua palavra. E nós observamos aqui que Deus abomina o ímpio. Observe bem no verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, sua alma abomina. E é por isso que Deus dará o castigo ao ímpio. Observe no verso 6 que ele diz: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então, está guardado um castigo terrível para as pessoas que não buscam a Deus, para as pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. E no último versículo, número 7, diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Então, como nós vamos demonstrar que somos retos? Não desviando do caminho do Senhor, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda, fazendo a vontade dele. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como você tem demonstrado amor a Deus nesse período de quarentena? Amor é ação, é atitude. Lá em João 14, 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, nesse período de quarentena, provavelmente você deve ter mais tempo. É importante descansar? Sim, é importante ter momentos de lazer, mas que essa não seja a sua prioridade. Passe mais tempo lendo a Bíblia, passe mais tempo em oração. Deus se agrada disso, assim você vai demonstrar que tem amor por Ele e que você tem buscado, em primeiro lugar, o reino dele e a sua justiça. Só recapitulando, nós devemos demonstrar fé em Deus em qualquer situação. E 3 ações que demonstram que temos fé em Deus é correr para Deus, confiar em Deus
e amar a Deus. Se lembra da história do alpinista que contei no início desse vídeo? Então, como é que você reage a tudo isso que você já ouviu? Qual que é a sua atitude? Não seja como o alpinista que ouviu a voz de Deus e preferiu de qualquer forma fazer a sua própria vontade. E você? Tem ouvido a voz de Deus, mas prefere seguir a sua própria vontade? Ou vai fazer a vontade de Deus? Pense nisso e tenha um bom dia!